Estamos de volta com Conexão Educativa, entrevistando hoje a Camila Almeida, aqui, minha querida amiga, e falando sobre alimentação saudável para as crianças. E aqui nesse intervalo rolou um bate-papo aqui, uma pergunta do Valcir aqui pra gente, e eu achei oportuno trazer para todos nós. Porque o Valcir falou assim: eu fiquei pensando no aniversário ali, como é que fica com aquela vontade na hora daquele picolé, se só tem aquele picolé de R$1? Camila, responde pra gente, porque eu acho que deve ter um monte de pessoas aí pensando a mesma coisa que o Valcir. Então tá, Valcir, vamos lá. O que eu faço? Eu substituo. Né? Então, naquele momento, ele perguntou, e aquela vontade de tomar um sorvete, tudo? Às vezes não é só o sorvete, é a vontade de comer um doce. Aí eu substituo por um brigadeiro. Vai lá e pega 2 brigadeiros para você. Porque o brigadeiro, praticamente, é 3 ingredientes. Tem o leite condensado, tem o chocolate, né? E o granulado ali, o que for. O que o picolé de R$1 tem? Ou não, às vezes o picolé de outras marcas e tal, um pouco mais caro, mas o brigadeiro em si, ele vai ser muito mais saudável do que um picolé. Então lá em casa eu faço, mamãe, eu quero comer um doce e tudo. Eu não compro esses de supermercado, essas bolachas e tudo. Quer comer um doce? Eu faço uma panelada de brigadeiro para vocês. Pode comer o brigadeiro. Agora o biscoito recheado, não. Eu faço essas substituições, mas a substituição que é mais, tem menos ingredientes, né? Quanto menos, mais. É, verdade. E quanto à questão de frutas, verduras, acho que você introduziu desde muito cedo, principalmente para os 2 mais novos, né? Como é que fica? Eles comem bem todos os tipos? Por exemplo, tem alguns que eles, como diz a música lá, o pé de nabo, né? Do Palavra Cantada, tem sempre algum legume que a gente não engole ali. Como é que fica isso? Olha, como que eu trabalho com eles? Vocês não precisam comer tudo que está dentro desse prato aqui, ó. Tem um monte de coisa, né? Volume. Vocês não precisam comer esse volume todo. Mas que vocês precisam comer um pouquinho de cada, precisa. Um pouquinho da cenoura, um pouquinho da... Precisa. Sabe? Um pouquinho de cada. Porque se chega e fala, Miguel, tem aquela época, não tem? Mas aqueles meninos chegam e falam assim, eu quero comer só arroz e feijão. No máximo uma carninha ali. Não, aqui não. Aqui nós vamos comer um pouquinho de cada. Não deixe de ofertar. Quem não é visto não é lembrado. Tem que ofertar. Mas o menino tá deixando. Não importa. Oferta. Oferta. Esse aí é a chave, sabe? Então ele não vai ser... então quer dizer que ele tem que comer todas as verduras? Não. Sabe? Não come quiabo? Ok. Não come jiló? Tudo bem. Mas não come batatinha, não come cenoura, não come abóbora, não come... Não, aí não. Sabe? Então, você ter essa seletividade, né? Esse paladar, não gosto disso, né? Do meio, por exemplo, não gosto muito de batatinha. E tá tudo certo. O que eu faço? Batata. Né? Normalmente a menina ama batata. Ele não gosta de batata. E tá tudo certo. O que eu faço? Põe na cabeça, mães, substitua. Não gosta de batata? Então coloca uma batata doce, que é muito mais nutritivo. Tudo aquilo que for de raiz e mais profundo e da terra é mais nutritivo. Tem mais nutrientes lá dentro. Mandioquinha, né? Mandioca, inhame, cará, batata doce, né? São carboidratos que são muito mais nutritivos do que a batata inglesa, por exemplo. Então faz a substituição, que é o que eles até levam também na lancheira. Eles levam de lanche na escola? Leva batata doce com ovo cozido, leva mandioca com carne. Eles levam. Tem sempre uma proteína, um carboidrato e uma fruta. E suco? Não tem suco. Raras às vezes eu mando suco. Raras às vezes. O que eles bebem? Água. Água. A gente não pode vincular o alimento, né? Suco ao alimento. O meu filho só bebe, só come se tiver um suco. Isso daí quem introduziu foi você. Foi você que criou esse mau hábito no seu filho. Entendeu? E para retirar, vai ter que ser na base da razão. Não adianta ser na base da porrada. Chegar e falar, a partir de hoje você não vai tomar mais suco. Não faça isso com ele. Entendeu? Por quê? Porque na oportunidade que ele tiver na escola, ele vai ficar, nossa, eu queria tanto aquele suquinho do meu amigo e tudo, minha mãe falou que eu não posso. Então isso causa uma certa angústia, um sofrimento nele. Entendeu? Então você trabalhar isso, o psicológico dele, a razão dele, o conhecimento dele, e não acho que ele não entende, não. Entende?
Porque o de 4 anos lá em casa, ele já, no supermercado, ele olha e fala, isso aqui é saudável. Ele já sabe, ele já está né, sendo treinado para isso. Porque eu falo, criança vira adulto. E já conhece. E já conhece. Então ele não vai sofrer. Então, quando você. Então, se meu filho olha um coleguinha bebendo um suco de caixinha, ele é azul. Sabe? Todinho, nunca beberam, essas coisas. Acho que quanto mais cedo começar, mais fácil né, dentro desse processo. É isso que eu vejo muito pelos colegas, né, do meu mais velho, porque ele leva lanches assim, né, que é comida mesmo, e sempre os colegas dele pedem, sempre, tanto de 16 quanto de 8, eles falam, mamãe, você acredita que um colega meu não sabe o que é sardinha? Porque eu faço sanduíche de sardinha, né, uma crepioca de sardinha, não sabe o que é sardinha. E então, eles pedem o lanche dos meus filhos. Então, o que está faltando? Esse olhar mais clínico, mais objetivo dos pais. E, desculpa, mais especial, as mães. A mãe que tem essa sensibilidade, sabe? Para educar, né, o paladar do filho, né, nós somos mais pacientes e a paciência também ela é treinável, né? Então falta isso, as mães realmente trazerem o conhecimento para si primeiro, que é o que eu fiz. Primeiro eu trabalhei a mim, Camila, a minha mentalidade, para quê? Para que eu pudesse passar essa segurança, esse conhecimento para os meus filhos, entendeu? E quando eu passo para eles, aos pouquinhos, eles também vão passando para quem? Para os colegas. Aos pouquinhos, eles vão passando. Quem que foi sua primeira referência enquanto, vamos dizer assim, mentor ou que te inspirou a isso? Dr. Baracate. O Dr. Baracate, ele é da área integrativa funcional, então a partir de postagens dele, sabe, dos stories, que cada story dele, né, uma sequência, quase que uma aula, então eu aprendi muito com ele, tiro muitas dúvidas também, tornou-se até um amigo, né, do Instagram, então foi ele que realmente me motivou, me instigou, me estimulou a aprofundar mais isso, então é o Dr. Baracate e o Dr. Lai Ribeiro, são os que eu tenho referência. Camila, e de que forma todos esses pais que estão aí nos assistindo, as mães e até mesmo as professoras, elas podem despertar esse interesse dos filhos ou dos alunos por uma alimentação mais saudável? Como? Como que eles podem fazer isso? A sementinha. A sementinha. A sementinha é os pais. Por quê? Porque não adianta a escola, no meu ver, tá? Não adianta a escola, ela promover tudo isso, né? Se dentro de casa a criança não vive aquilo. Então, eu já presenciei, por exemplo, criança na feira falando, mãe, compra esse morango pra mim, e ela pedindo só fruta. E a mãe reclamando com a dona da barraca, falando, nossa senhora, esse menino aqui só fica pedindo fruta. E ela comprou? Não, ela não comprou. Então, assim, não adianta a escola fazer todo esse trabalho com a criança, sendo que ela não tem autonomia para pegar e ir lá comprar. Então, assim, é o meu ver, entendeu? Então, ela teria que fazer primeiro um trabalho. Então vai trazer os pais junto com as crianças? Ok, promover uma palestra com uma nutricionista, por exemplo, sabe? E uma nutricionista realmente trazendo a importância, o impacto da má alimentação no terreno biológico do seu filho que está em desenvolvimento, está em crescimento. E mostrar mesmo, sabe? Não aliviar, trazendo artigo científico, trazendo, queira fotos ou estudo de caso mesmo, algum paciente que está ruim por conta de decorrência, né, da má alimentação. Estamos vendo aí tantas crianças obesas. Criança de 8 anos, criança de 5 anos, bebês já estão obesos. Por quê? Porque a sociedade está deixando se levar pela oferta. Tantas coisas nas prateleiras, você chega, eu quero um biscoito. Tanto biscoito que tem.
quantidade de biscoito na época dos nossos avós não tinha isso. Então, outra coisa que eu sempre trabalho em casa, tudo me é lícito. Isso é bíblico, mas nem tudo me convém. Tudo, eu posso tudo, mas isso me convém? Não me convém. Então, você trabalhar também essa parte do espiritual com a criança, traga sempre, eu trago sempre Deus à frente, sabe? Nessa parte do alimento, para ele dar realmente valor, ele dá prioridade para aquilo que ele construiu, que ele produziu para a gente. Isso é muito importante. Tem um estudo na Universidade de Harvard, uma pesquisa que foi feita, do que levava alguns jovens, né, por exemplo, para drogas, para vícios, grupos extremistas, até suicídio, e outros não. E eles entrevistaram, assim, mais de 5.000 jovens ali, e uma única coisa que não tinha nenhuma variável, que foi uníssona, unânime em todos os jovens que não iam, era porque os jovens tinham participado de uma religião, os pais levaram para uma religião desde muito pequenos, independente se eles ficaram nessa religião ou não, mas eles cresceram frequentando, e isso não era assim a mesma religião. Então, por exemplo, budistas, cristãos, enfim, várias religiões, islâmicos, se eles frequentaram uma religião desde pequeno, eles não iam por esse caminho. Ou seja, a espiritualidade, né? A busca por isso e essa compreensão maior. Exatamente. Eles não, quando se tem uma base realmente sólida, firme, dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que nós pais passamos para os nossos filhos, entendeu? Eles criam, eles crescem tão confiantes que eles não vão permitir que o externo atinja eles. Eles não vão permitir. Eles vão olhar assim, vai vir e falar, não, isso aqui foge dos valores, né, que eu fui criado, foge dos princípios. Então, ele realmente, ele tem a autoestima, que para mim a autoestima é você acreditar e confiar em si. Então, você vai estar construindo realmente um ser humano forte. Esse é o maior desafio hoje nosso, né? E quais são as estratégias que você costuma usar para... Você envolve, na verdade, a pergunta anterior é essa, você envolve as crianças no preparo da alimentação delas mesmas? Não. Raramente, assim, eu envolvo porque como é um ambiente assim de cozinha, né, e eu realmente oferto comida, então aquilo que vai depender praticamente 90% do fogão, então não tem como eu estar envolvendo. Estou falando assim mais em relação às lancheiras, né? Então o máximo que eu envolvo ali é ele lavar uma alface, cortar um tomate, sabe? Vai ali no pomar e colhe a cebolinha, entendeu? Para quê? Para não ficar também aquele adulto, que eu falo, criança vira adulto, que fala assim, eu não gosto de cebola, não gosto de cebolinha, não gosto disso, sabe? Põe a ele para participar desse tipo assim, o que permite da idade dele, né? Então, o de 16, ele já sabe fazer arroz, já sabe se virar, temperar um bife, uma coisa assim, ele já sabe, né? O de 8, o que ele sabe? Fazer a parte mais fria ali, faz uma salada, né? E o de 4 anos, vai lá e pega as hortaliças, por exemplo. Então, eu faço esse tipo, né, de trabalho com eles. E claro, na hora que eu tô ali cozinhando, eles estão olhando, né? O que eu tô fazendo, o que eu tô produzindo. É assim que eu faço. Por exemplo, um bolo, quando você vai fazer um bolo caseiro, porque a maioria não faz bolo hoje, todo mundo pede no iFood, né? Mas quando você vai fazer aquele bolo com eles, você envolve os 3? Envolvo não. Não, para estar ali fazendo e tudo, na maioria das vezes não, assim, são raras. Eu vou fazer um bolo de banana, outra coisa que eu tirei praticamente 90% lá em casa foi a farinha de trigo, que eu faço a substituição. O que eu coloco? Eu coloco um mix de farinha, né? Então eu coloco polvilho, sei lá, maisena, enfim, eu não uso a farinha de trigo lá em casa. Farinha de aveia, né? Raras às vezes, mais o polvilho, a maisena, porque a aveia também tem outros fatores ali, né, que não vem ao caso.
Mas assim, aí, por exemplo, vou fazer um bolo de banana, então amassa essa banana aqui pra mim, entendeu? Então, assim, é bem limitado a forma que eles, que eu incluo eles na rotina, sabe? Então, o que eu trabalho mais neles não é ali, ó, a execução em si. Eu trabalho mais neles, é a mente, é o conhecimento, entendeu? Então, quando a gente tá ali almoçando, eu começo a falar, sabe o que você tá comendo? O fígado, por exemplo, que lá em casa a gente não comia fígado. Então eu introduzi o fígado lá em casa. O fígado é bom, tem excelente fonte de ferro, de vitamina D, pererê, parará. O ovo, começa, meu filho não comia o ovo, então faz uma forma diferente dele comer o ovo. Faz ele cozido, faz ele crocante. O Matheus não comia ovo, passei a fazer ovos crocantes pra ele. Como que é o ovo crocante? Fiquei curiosa. Ali na frigideira você coloca sementes, né? Coloca umas sementes. Então eu coloco castanha, gergelim, né, os mix, o gergelim preto, o marrom, semente de abóbora e semente de girassol. Pronto, então forrou aquilo ali, vai fazer uma casquinha, né, um fogo baixinho e tal. Aí o que você pega e coloca e joga o ovo, coloca o salzinho, fogo baixo, não deixe tostar muito, porque senão ela amarga. Então ele ama, ele troca o que for pelos ovos crocantes. Então você achar essa alternativa, né, vai mudando e vai introduzindo aos poucos aquele determinado tipo de alimento, mas de uma forma diferente, você vai conquistando o paladar do seu filho. Ele não vai trocar. Ele não vai trocar um ovo por uma salsicha. Ele não vai. Eu tenho uma paciente minha, ela faz comida, né, marmitas e tal, mas ela faz uma granola doce e uma salgada. Ai, que delícia. E é bem caseirinha ali, bem natural, assim, então esse mix de sementes ali, eu levo sempre para casa, eu gosto de colocar na salada, no ovo mexido de manhã também, e ela adoça com melado de cana mesmo, então fica bem natural. Bem palatável, né? Bem saborosa, assim. Camila, você acredita que o exemplo dos pais, então, de acordo com tudo isso que você falou, é o fator mais importante para criar esses bons hábitos alimentares? É um fator predominante. É ele que vai predominar. É ele, a nossa função é essa, sabe? É a gente educar. Educar, para mim, é extrair o melhor daquele ser humano. Então eu preciso extrair o melhor daquele ser humano. E como que eu vou fazer isso? Estudando também, me capacitando, sabe? Me preparando para educar aquele ser humano, né? Para não ficar perdida. Você já ouviu comentar sobre isso, mas eu cresci ouvindo meu pai dizer uma frase do Albert Schweitzer, que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Né? Então, a maioria dos pais querem que os filhos tenham uma boa alimentação, que eles leiam livros, que eles façam o bem, mas parece que isso tem que descer como algo divino, né? Assim, uma mágica. Então, como é que fica esse processo de se trabalhar, dos pais se trabalhar? Fala um pouquinho pra gente desse exemplo. Porque é um desafio também, né? Mas assim, volto a bater na mesma tecla do que funcionou pra mim. É você colocar valor. Quando você coloca valor, automaticamente, naturalmente, a prioridade vai surgir. Pra mim não tem outra saída. Então, algo que é indiscutível. É melhor você gastar com comida do que você gastar com remédio. Sabe? Então, e algo assim, quando você trabalha, quando você estuda, você realmente se liberta, né, de muita coisa, você não sofre. Você vai num hotel, por exemplo, tem lá, né, aquele rio de opções, você olha, você fala, não, você já vai treinando o seu olhar. O que eu vou? Eu vou ali pro ovo, tem um frango desfiado, tem uma carne, né, que tem uma proteína, qual que é a proteína, qual é o carboidrato que tem, então vai na mandioca, vai numa tapioca, entendeu? Então, assim, os pais, eles precisam buscar esse conhecimento do quão importante é essa mudança, mudar essa mentalidade, trabalhar o seu mindset, precisa ser trabalhado. Se você não trabalhar a sua cabeça, não adianta. O desenvolvimento não vai vir,
o seu emagrecimento, se estiver precisando emagrecer, o seu filho estiver precisando emagrecer, você não vai emagrecer. Por quê? Porque você, igual a Roberta, né? Você vai começar a engolir emoção. Você tá feliz? Eu vou comer. Vamos comer? Vamos pedir o iFood? Né? Aí tá triste? Não, eu preciso comer um chocolate, alguma coisa para acabar com isso aqui. Então você precisa trabalhar. Então os pais precisam trabalhar mesmo a mentalidade para que eles possam passar essa segurança para os filhos, senão a conta não vai fechar. E como é que fica a ideia, por exemplo, para oferecer essa alimentação saudável? Por exemplo, quando eles querem uma pizza, um hambúrguer, e eu tô te perguntando porque eu sei que você faz isso tudo, mas eu acho importante você falar, porque quando as crianças querem, a bola da vez é o iFood, né? Então, traz para os pais uma nova perspectiva, por favor. Eu faço. Então eu vou lá e compro pão de hambúrguer. Mas aí, como eu já trabalhei o meu conhecimento e o olhar, eu vou comprar um pão, por exemplo, que seja de fermentação natural. Observa lá na prateleira lá do supermercado, o pão, você vai ver, ele não tem mais a data de validade. Ele não tem, eles tiraram, eles estão colocando só a data de, só tem a data de fabricação. Agora eu confundi. Se é fabricação é validade. Nossa, agora eu confundi. Ele não tá tendo mais. Eu acho que eles permanecem a de validade, mas não tem a de fabricação pra gente não entender quão longo. Quando foi. Eu acho que foi isso mesmo. Entendeu? Então, isso aqui. Então, eu procuro um pão que tá lá, né? De fermentação natural, por exemplo. Eu compro aquele pão que é lá da padaria, que é o padeiro que faz, pão de hambúrguer. Porque eu sei, porque a data de validade dele vai ser menor. Não vai ter aditivo. Né? Vai durar no máximo 3, 4 dias. Aquele pão lá do supermercado tá cheio de aditivo. Tem lá 30 dias, 40 dias, a gente não sabe, né? Quando foi. Então, o que eu faço? Eu faço o meu hambúrguer, eu faço um hambúrguer de costela, sabe? Lá na churrasqueira. Então, eu procuro satisfazer, sabe? Aquele desejo, aquela vontade, mas de uma forma mais natural possível. A pizza você que faz? Depende. Se for um lanchinho ali, vamos fazer uma pizzazinha, aí eu faço aquela pizza de frigideira e perere barará. Não, mamãe, nós queremos uma pizza mesmo de calabresa e de chocolate com morango. Bora? Bora. A gente come todo mês? Não comemos todo mês. Mas quando vai comer, aí eu peço em um lugar específico, isso aí, né, nós temos, e pronto. E eu sempre eu falo, olha, um pedaço de doce, por exemplo, vocês podem comer 3, 4 dias de sal, mas é só um pedaço de doce. Então eu limito também a parte do doce. Lá em casa é bem limitado. Chocolate, vamos lá. Chocolate ao leite de jeito nenhum. Eu já acostumei o paladar deles com o chocolate 70, 80, 85%. É o 80, 85%, que é o que nós consumimos lá em casa. Mas foi assim, de uma vez? Não foi de uma vez. Não adianta. É um processo. Vai aumentando. Você costuma comer só aquele ao leite? Pega ali 45%, né? Aí tem um de 50%, de 60%. E outras pessoas, normalmente, quando elas comem o chocolate meio amargo, já mastiga, não é? Mastiga não, chupa. Chocolate a gente tem que chupar, porque ele tem, igual perfume, ele tem, sei lá quantas notas ele tem. Então, quando você mastiga o chocolate, aí vem aquele amargo do nada. Aí você fala, nossa senhora, eu não quero esse chocolate. Né? Não, faz chupa, igual uma bolinha. Aí você vai ver que o sabor, ele vai mudando. Entendeu? Então, lá em casa, tudo que eu faço, tem uma marca aí que vende no supermercado, é 85% cacau, 70% cacau. É isso aí, o chocolate lá em casa. E o prestígio? Eu faço o prestígio. O de coco. Então, você compra o coco lá na Caixa de Produtos Naturais, mistura com leite ninho, vai dando ponto com um pouquinho de água, pega o chocolate, 80% cacau, derrete ele, faz aquela imersão, né, do bolinho que ficou, né, pronto, coloca ele no papel manteiga, põe no freezer, ó, fica uma delícia. Depois você vai ter que vir num programa só de receitas aqui. E, assim, algo que começou a mudar também foi que você começou a compartilhar nas redes sociais, né, toda essa sua jornada de alimentação saudável e natural. Como é que surgiu esse início da Camila blogueira? Da Camila...
Eu falo que é mais eu me considero realmente uma influenciadora porque eu estou influenciando as pessoas a trabalharem mesmo a sua mente, o seu paladar, entendeu? O seu comportamento, a sua postura, a sua relação com o alimento, a sua relação com os seus filhos, com a família, sabe? Você saber a hora que você precisa estar presente ali com sua família, com seu marido. Então, começou assim, foi bem natural, sabe? Eu comecei a filmar ali, fazendo uma comida, o meu dia a dia, entendeu? As pessoas foram começando a se identificar, outras não se identificam. Por quê? Porque eu tô fugindo um pouco da manada, entendeu? Do padrão. Então, mas ao mesmo tempo, elas começam a ver resultados e falar, acho que eu vou tentar implementar isso aqui em casa, vamos ver se vai dar certo, entendeu? Então, assim, é todo um processo. Volto a dizer, quando você começa a colocar valor, as prioridades vão surgindo sem você sofrer. Você não vai sofrer quando você colocar valor naquilo ali. E quais são os temas que mais, dentro de todo esse universo que você traz, quais são os temas que mais geram identificação e engajamento entre as mães que te acompanham, as mulheres que te acompanham, na verdade? Olha, tá bem competitivo. A parte da criação dos filhos, sabe? A parte da alimentação mesmo, essa substituição, né? Por exemplo, todo bolo tem que ter farinha de trigo. Não tem que ter farinha de trigo, sabe? Vamos substituir aqui. Que receita é essa? Como que você faz? Como você conseguiu dar esse ponto? Entendeu? Eu também quero, me ensina. Então, essa parte mesmo da alimentação voltada para alimentos, né, produtos alimentícios, enfim, que é menos inflamatórios, entendeu? Desperta mais um pouco de curiosidade quando elas veem que é saboroso, que é gostoso, que não é aquele bolo feito com aveia, que você sente o gosto da aveia, que sente, sabe assim? Então, são esses dois, parte da culinária e da criação dos filhos. Camila, eu acho que você vai ter que voltar, porque a conversa estava começando a esquentar e o nosso tempo aqui já acabou. Mas eu quero que você deixe as redes sociais suas aqui, o contato, para que as pessoas possam te seguir e buscar mais informações ainda, querida. Vai lá. Serão todos muito bem-vindas, né? Porque a maioria do meu público é feminino. O meu Instagram é @camila.almeidaoficial. Então, lá eu compartilho, volto a dizer, a minha vida, tá? Serão muito bem-vindos. Camila, eu quero te agradecer de coração, querida. Muito obrigada por tanto conhecimento, por tanto aprendizado que você trouxe aqui para todos nós. A TV Alegria está de portas abertas, assim como Conexão Educativa, para você voltar. Inclusive, o diretor já falou que você pode vir dos programas infantis aqui para falar também sobre culinária e educação alimentar para todas as nossas crianças e para todos os nossos pais. Minha gratidão, Camila. Vai ser uma honra. Obrigada. Então, nós chegamos ao final de mais um Conexão Educativa. E hoje tivemos uma conversa inspiradora sobre o desafio de ser mãe e oferecer uma alimentação saudável nos dias atuais. Aprendemos com Camila Almeida que ser mãe é um ato de coragem diária, é equilibrar o amor, a paciência, o tempo e as escolhas. Que alimentar bem é muito mais do que cuidar do corpo, é nutrir o coração, fortalecer vínculos e construir hábitos que formam pessoas mais conscientes e amorosas. Camila nos mostrou que, mesmo com as dificuldades do mundo moderno, é possível viver com propósito, ensinar pelo exemplo e transformar cada refeição em um momento de conexão familiar e gratidão. Agradecemos pela presença e pelas reflexões que tocaram tantas mães e famílias que nos acompanham. E não esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo Conexão Educativa. Tenham todos uma excelente noite.